Gibi Fire! Hellboy! Voltamos a falar de Hellboy. No último episódio tivemos o episódio especial para uma única edição de Hellboy, que é a ilha, né? Mentira, né? A ilha são em duas partes, então são duas edições. Mas enfim, é quase como um conto, né? E eu senti a necessidade de dar todo aquele contextualização, né, o que está acontecendo, e por que essa edição é tão importante para o Mike Mignola, para o universo de Hellboy, para mim. então tem várias coisas importantes e eu decidi fazer aquele episódio especial, né? Então vamos lá. Hellboy, a ilha. No último episódio, no anterior do anterior, né, o Hellboy tava lá se afogando com a Bog-Rosh, né, o terceiro desejo das três irmãs sereias. Com a Bog-Rosh lá, o Hellboy ficou preso 6 anos no mar. Isso é canônico, né, gente? Lembrando, Hellboy, a cronologia, ela segue que nem o nosso mundo. Então ela começou em 93, no universo do Hellboy era 1993 também. Então a última aventura do Hellboy foi Verme Vence 2001. Então, Hellboy estava em 2001. O terceiro desejo foi em 2003, então a Bog-Rosh capturou ele em 2003. Próximo conto, a ilha em 2006, ou seja, ele ficou 4 ou 3 anos no mar, né? Naquele feitiço do prego lá. Então ele está de volta à superfície, num lugar cheio assim de barcos naufragados, quebrados e podres, e a gente vê que ele tá bebendo, contando essas histórias, o que aconteceu, e bebendo rum, e quando a gente vê são todos esqueletos, né? Assim, não é incomum o Hellboy comungar com espíritos, né? Eu acho que a gente já viu isso lá naquele conto do Colosso, onde o irmão do Roger se levantava, né? Os espíritos deram assim vai por ali, meu amigo, vai pra lá, né? Então o Hellboy sempre tá falando com o espírito assim, numa boa, né? E aqui não é diferente, né? Tanto que a Hecate, lembra a Hecate? A Hecate é aquela mulher que era tipo uma medusa, uma deusa grega, que estava lá no poço do vampiro Diuresco. E a gente soube, né, que a origem daquele vampiro, né, é ele comungando com a alma da Hep, né, que estava presa, estava fraca, né. Então eles dividiam, compartilhavam aquela existência. E agora ela estava totalmente liberta por causa daquela feitiçaria lá do Rasputin, que pôs a Ilsa Halpstein dentro da mortalha de ferro, né, fazendo assim a Hecate conseguir se libertar da prisão que era a prisão do poço, né? Ela não podia sair na luz do dia, né? Ela estava confinada naquele poço até que alguma coisa tinha que ser feita, né? E o Rasputin fez isso com os desígnios da Baba Yaga. Cara, olha só quanta coisa eu falei. E é foda que essas coisas às vezes não foram tão bem explicadas, né? E eu tô até meio que dando uns semi-spoilers, mas Hellboy é assim, é detalhe que você vai catando aqui, ali, né? E eu tô juntando tudo pra vocês nessa introdução. Tanto que, então, ela aparece, né? Porque ela está livre novamente. E ela fala, Hellboy, vim falar com você. Daí o Hellboy, cara, não enche. já tô de saco cheio de você, a gente se enfrentou lá, me deixa em paz. Ela vai tentar de novo e o Hellboy solta a melhor frase que já foi dita em 1 milhão de anos de gibis, que é: não vem me infernizar, perua! Eu tava bebendo com esqueletos. Porra! Cara, olha isso, cara. O cara tá puto porque alguém vem encher o saco, ele só queria ficar bebendo rum com seus amigos esqueletos. Cara, não tem crítico de cinema no universo que vai falar que isso é ruim. É maravilhoso, né? Encapsula todo a sensibilidade e a personalidade do Hellboy em um quadrinho no final ali da página. Tanto que é a primeira vez que a Hecate a Hecate olha pra ele e fala: calma, Hellboy. Ela viu que é sério, né? Mas ela só veio a reavisar ele, né? Tipo, eu sou uma entidade muito longa, que nem eu te falei naquela vez, né? A gente vai ficar, eu e você, até o final do mundo, né? Se você não quiser terminar o mundo agora, o mundo vai ser terminado em algum momento e só vai sobrar você. Porque você é o agente da destruição e eu sou esse agente da escuridão, né? Então no final do mundo tem que sobrar eu e você, né? E o Hellboy, mais uma vez, cala a boca, vai embora logo. e é isso que ela queria. Né? Ela falou, então, só vim te avisar, né? E some, como se nunca estivesse ali antes.
Então, muito foda. E quando o Hellboy se vira, ele já tá em outro lugar. Tá? Tem um mausoléu ali, tipo uma catedral muito antiga. Ele vê um rio tipo um sangue amarelo ou um rio amarelo escorrendo das escadas. Ele fala, ai meu Deus, ai meu saco. Tipo, você incomodado de novo, né? Muito provavelmente alguma coisa sinistra vai acontecer e alguém vai me encher o saco, né? Porque eu só queria ficar bebendo com os esqueletos. E não deu outra. A gente até vê um flashback de um cara sendo perseguido por cruzados, tipo, pode ser entre 400 e 500 anos bem atrás, mas eles estavam ali, né? E até os cruzados dão aqueles cânticos de exorcização, tipo, vá de retro, demônio, bababá, você comungou com o demônio, bababá, bababá, babá, né? E a gente vê que quando eles empalam esse cara com muitas lanças, né? O sangue dele é amarelo. Então, esse sangue que a gente vê escorrendo pelas escadas dessa catedral é o sangue desse cara que cai no mar. E no mar, quando o mar fica todo amarelo, de lá sai uma besta, tipo um verme peixe, uma minhoca com nadadeiras e espetos, assim, uma coisa muito escabrosa, que começa a lutar contra o Hellboy. Tem uma cena muito legal, né? A luta é fedorástica, mas tem uma cena muito boa que o Hellboy, ele começa a falar algumas palavras do livro de Moby Dick, né? Moby Dick, o livro da baleia branca, onde o cara fica atormentado em caçar uma baleia branca, né? Tanto que ele crava uma espada nela e fala, em nome do meu ódio, meu escarro, meu último fôlego em ti, oh maldita, né? Que é uma das últimas cenas ali do Moby Dick. Muito legal, né? Não é uma baleia, mas a referência é bem-vinda. Mas não dá certo. A besta é muito forte e um daquelas nadadeiras, espetos, que não dá pra saber muito bem o que é, ele empala bem no coração do Hellboy. Assim, trespassa ele como se fosse um espetinho de Hellboy. Nisso, ele é jogado lá dentro da catedral, ele vê até aquelas figuras ali e o cara começa a falar com ele, como se ele estivesse ali, e não 500 anos atrás. E ele começa a falar umas paradas e agora começa aquilo que eu falei no episódio anterior. A arte do Mike Mignola aqui fica errática. A parada fica com flashes. Tem flash que a gente nem sabe se aconteceu agora ou em outra parte da história. Estátuas, uma mão em chamas, outras estátuas, um peixe, gaivotas voando, sabe? Um coração batendo, a gente não sabe realmente. É pra gerar esse desconforto que aqui as coisas não são mais lineares, não são mais objetivas, são assim uma viagem lisérgica, né? Até o Mulami, lembra daquele monge africano que apareceu para ele antes, né? Até entrega para ele aquele sinetinha para ele e fala, acho que você vai precisar disso, né? Mas beleza. E daí o Hellboy acorda de volta e tá atrás dessa figura. E essa figura tá drenando o sangue do Hellboy, né? O sangue do Hellboy tá se espalhando e todo ele tá indo por esse corpo, esse cara. Gente, alguém drenar o sangue do Hellboy e se transformar numa coisa não é uma coisa muito nova, tá? Aqui ele vai passar por uns 3 estágios de transformação, que seria de uma múmia para um cara parrudo e depois ele vai se transformando numa forma demoníaca, tá? Essas transformações a gente já viu naquele conto do Experimento do Dr. Carp, tá? Aqui a gente já cobriu essa parada no Gibify no episódio 117, tá? A gente já fez o review desse conto aqui, que é o Experimento do Dr. Carp, que ele pega uma seringa com o sangue do Hellboy, espeta num gorila, um chimpanzé, e ele vai se transformando também nessas formas demoníacas, tá? Então aqui é o mesmo princípio, só que alguém tá drenando, né, de uma forma até mais mística, e vai acontecendo a mesma coisa. E esse cara meio que vai contando a história dele. E ele vai falando que ele era um explorador indo para as Américas, lá nas ruínas astecas ou incas. Eles encontraram tabloides de ouro e nela tinha inscrições dos antigos, inscrições das épocas imemoráveis e memoráveis da antiguidade deste universo. Ele, através de um ermitão, conseguiu aprender e ler aquela parada. Gente, agora coisa muito foda, coisa de nerd de Hellboy. Lá no conto Múmia Azteca, também revisado aqui no Gibify, que é no Gibify 63, Múmia Azteca, é dito que o Hellboy enfrenta tipo uma múmia azteca que se transforma num deus, né? Ele fala até os nomes do Tecatlipoca, né? E fala, eu ensinei a galera a colher, eu ensinei a galera a se divertir, eu tava aqui no começo, né? Aquilo é um deus real da cultura mesoamericana. Mas aqui, minha gente, a gente vai meio que distorcer essa parada, porque no final daquele conto, o Mike Mignola coloca tipo cientistas falando sobre o que aconteceu. E eles falam assim,
Aquela criatura que o Hellboy enfrentou, provavelmente era o Tezcatlipoca, que babá, e depois entra outro cientista, né, que é o Dr. Professor James Henry O'Donnell, né, o nosso saudoso Professor O'Donnell, que a gente vai ver esse cara muito mais vezes, mas foi a primeira aparição dele, foi neste conto. E lá ele fala, ó, muito provavelmente esses deuses mesoamericanos, eles eram criaturas da Ogdruhen, né? Eles eram filhos de Ogdrujahad, né? Um dos 369 Ogdruhen, né? E eles estavam aqui, só que eles tiveram uma condição diferente dos outros Ogdruhen, né? Tanto que eles tiveram uma amizade com os humanos, ensinaram eles a colheita, ensinaram eles a arquitetura, ensinaram a astrologia e às vezes exigiam alguns sacrifícios. Então, coincidentemente, né, a cultura dos Ogdruhen do Mike Mignola bateu muito com os deuses mesoamericanos, né? Então o Mike Mignola falou assim, ó, eles eram um dos Ogdruhen, e caso o Hellboy lutou contra um desses deuses, também lutou contra um Ogdruhen naquela época. Que a gente já viu, né, o Saduhen, que é o mais famoso, que é aquele que apareceu cheio de tentáculos na Sementes da Destruição. Outro que foi aquele demônio de gás no Verme Vencedor. E aqui, né, a gente vê que o professor O'Donnell, quando ele contou aquilo, ele falou assim, isso tudo estava escrito em 3 tabletes de ouro maciço encontradas nas ruínas incas, só que elas foram perdidas pelas cruzadas templárias. Gente do céu, isso é muito foda. Quando é contado isso de uma forma picada, você até esquece que aconteceu, mas aqui tá acontecendo de forma literal, né? A gente tá vendo um cara que chegou nesses tabletes e depois um detalhe muito aquém lá na outra história, num conto curto, é mencionado de novo, né? Só que eu já explorando a parte dos deuses, né? Então, cara, esse que é o foda do mundo de Hellboy, esse que é o tesão de ler essa parada, é de juntar esses pedaços que o Mike Mignola vai deixando. Então esse cara realmente teve contato com esse tablete, ele sabia ler e ele pegou esse conhecimento para ele, tanto que os templários o trancaram, né? O trancaram junto com as outras artefatos e tesouros que eles iam colhendo pelo mundo. Nada mais volátil e certo de se dizer, uma vez que ele tem esse conhecimento foi impregnando, foi enfeitiçando, foi assim intoxicando ele desse poder dos Ogdruhen, que teve. Assim, lá estava a história dos Ogdruhen, que é a seguinte: senta que lá vem história. Então ele conta que no espírito máximo, né, que é uma metáfora para Deus, jogou os guardiões pelo universo e os guardiões iam moldando a natureza, né? Ou seja, fazendo a natureza, as montanhas, as árvores, os mares, né? Eles iam tecendo a realidade, né? Tem até um número exato, que eu acho que era tipo 32. Acho que era 32 guardiões e eles iam fazendo assim, devagarzinho, o universo. O problema foi que quando um desses guardiões, não é falado aqui, mas eu já vou adiantar, tá? O nome desse guardião era Anung, né? Pra quem já vai ligar, né, os pontos, chamam o Hellboy de Anung-un-Rama. E eu vou retomar isso no final desse conto. Então, um desses caras, eles falam que ele levantou a mão, né? Ou seja, eles não levantavam a mão para nada antes, só iam, né, fazendo os desígnios de Deus, só que esse cara levantou a mão e acendeu a chama divina. E quando ele fez a chama divina, ele começou a criar coisas que Deus, ou esse espírito máximo, não queria, né? E ele criou o Ogdrujahad, né? Ele juntou a malícia, ele juntou a escuridão com a lama, pedra e lava e criou o Ogdrujahad, o dragão de 7 cabeças, né? Que é aquela besta que o Rasputin queria libertar no primeiro conto dos Sementes da Destruição. A parada era tão bizonha que ninguém estava acreditando no que o cara tinha criado. Era assim uma coisa demoníaca que nunca foi vista antes. Tanto que o Ogdrujahad deu à luz os seus filhos, né? Os Ogdruhen, os 369 Ogdruhen. Nisso, né, começou-se a batalha entre os Guardiões e os Ogdruhen, né? Durou séculos essa batalha, eles conseguiram ou matar, ou exilar, ou selar os Ogdruhen dentro da Terra, né? Por isso que a gente vai achando Ogdruhen aqui e acolá. Mas enfim, eles venceram, faltando assim, por último, o Ogdrujahad. Essa criatura era virtualmente imortal, porque ela quer representar essa escuridão, o antideus, né? Alguma coisa assim, muito foda. Logo, o Guardião, ele levantou a sua mão mais uma vez e com a mão que a criou, conseguiu selar o Ogdrujahad na sua prisão. Que a gente viu, que é aqueles 7 casulos que ficam no espaço ou numa dimensão, né?
Então eles estão selados, então a batalha foi totalmente garantida, né? O problema é que os outros irmãos guardiões, olharam pro Anum, né? E falaram, cara, isso é muito perigoso, né? Você já fez cagada, a gente não vai deixar você cagar de novo. Então eles começam a destruir esse guardião e deixam uma única parte do guardião intacta, que era a sua mão direita. Estão entendendo, minha gente? Estão entendendo onde eles queriam chegar? Chegada à mão direita, os primeiros homens, né? Que a gente já viu um pouco lá do povo dourado, que era o povo de Hiperbórea, tinham a cidade lá deles, né? Que foi a época dourada do homem, que tudo funcionava, magia, tecnologia, era tudo ótimo. Eles colocaram essa mão do último guardião em uma estátua, né? Que tem uma mãozinha ali que a gente conhece muito bem como é que é o formato dela, né? Na mão direita dessa estátua. Também já foi falado que Hiperbórea uma hora caiu, né? Eles se sucumbiram a outros conhecimentos. Aqui é até falado da profanação da deusa negra, né? A gente já viu alguma deusa negra por aí, né? Que tenta profanar e intoxicar a mente das pessoas? Não sei, será que a gente já viu? Eu já vou dar spoiler. É a Hecate, tá, gente? A Hecate, ela se origina lá de trás, tá? E aqui já é mencionado. Eu não vou ficar dando preâmbulo para vocês, porque é quase que óbvio. Mas, né, nessa queda, a estátua é jogada, ou ela se jogou. A gente não sabe muito bem direito, é que a gente vê até essa estátua com sangue espirrando por ela, como se a estátua tivesse mexido. Ela não está na posição original e ela está cheia de sangue, então pintada de vermelho do povo dourado, né? E ela se espatifa no chão, sobrando uma única parte. Que parte que é essa, gente? Uma mão de pedra contendo a mão de Anum, o que criou o Ogdru-Jahar. É por isso que a mão do Hellboy, que com certeza é a mão do Hellboy, ela é a chave para libertar o Ogdru-Ren, porque a chave que o criou está naquela mão, que por alguma intervenção aí foi parar no braço do Hellboy, que a gente vai saber disso mais pra frente. Mas por enquanto, essa é a origem da mão do Hellboy. Nisso, esse monge doidão aí já quase que tomou todo o sangue do Hellboy, ele já tá um demonião. Ele fala, agora eu vou despertar, gente, porque agora eu vou trazer o Ogdru-Jahar com o teu poder. Nisso, né, o Hellboy até se levanta, começa uma batalha muito frenética, aqui e acolá, aquele verme peixe volta também pra parada, o Hellboy tá assim, se fudendo geral, tá apanhando pra caralho, e a batalha vai se finalmente concluir quando o Hellboy consegue espetar esse bicho com um mastro de navio ali, que estava em formato de lança, ele enfia no coração. E lembra que o sangue desse cara era o que despertou esse demônio. Logo, quando o demônio morre, ele também sofre as mesmas feridas, né? Então ele vai morrendo, ele vai caindo, ele vai voltando para o estado de múmia, e nessa mesma hora, aqueles templários voltam como fantasmas e voltam. A gente veio te pegar, irmão, e vá de reto o demônio, e acabam com ele. É muito foda. Então uma batalha em duas frentes ali no final. E o Hellboy meio que fica sem entender, né? Porque ele acabou de morrer, acabou de lutar contra os caras, o sangue dele não estava no corpo, mas agora voltou. E ele fala, foda-se, e pega um barquinho e vai indo embora. Nisso a gente vê duas figuras, que é o monge Mulholland, né? O monge africano lá. E ele tá lá junto com aquela figura mascarada e na túnica, né? Que agora a gente sabe que é o Edward Grey, né? O consultor da rainha da Inglaterra para assuntos fantásticos, né? A gente sempre via ele ali no mundo fantástico das fadas, e agora ele tá aqui. Ele fala assim, cara, por que você fez isso? Aí o monge Mulholland até fala assim, eu só encaminhei ele aí numa trilha, vamos ver aonde que vai dar. Agora eu vou me retirar, né? Vou ir para junto de você. Ou seja, o monge, que era um humano, né? Agora está se juntando a essas figuras místicas da Baba Yaga, da Rainha Mab, do rei, né? Então agora ele vai descansar, né? Uma metáfora para que o monge também morreu. E fica assim, né? Terminando o Hellboy singrando os oceanos novamente, né? Tentando voltar para casa, e a Hecate o observando lá de trás. Essa história tem um pequeno epílogo, que é esse mundo das fadas, né? Tipo a Rainha Mab lá falando assim, caramba, olha o que aconteceu, né? Acho que a gente pode ter até esperança com o Hellboy, né? Porque a gente não esperava que isso fosse acontecer. Ele morreu já 2 vezes, né, gente? E agora tá tentando voltar para casa. Já ali aparece o Gruak, que é aquele porquinho, lembra? O porquinho lá que roubou a Alice no conto do O Corpo. Depois o Hellboy queimou ele com ferro, então ele ficou preso numa forma, né? E ele tentou summonar um demônio porco, e o porco comeu ele, então ele ficou no corpo de porquinho. Então ele tá assim,
puto com o Hellboy e fala assim, cara, eu vou trazer a guerra pra esse mundo. Eu vou trazer essa guerra pra esse mundo pra eu fuder com o Hellboy. O Hellboy vai se ver comigo, né? Os deuses da guerra vão vir, que venham mais devastador conflito. Então termina numa promessa que o bicho vai pegar. Né? Então é isso, gente, do conto A Ilha. Não sei se vocês repararam, né? O meu prazer em falar desse conto, né? Porque ele é muito recheado de mitologia, e ainda termina numa forma assim totalmente doida, né? Tipo, prometendo que o bicho vai pegar mesmo. E fora, né, que vocês já devem ter imaginado, que eu adoro o contexto do que tá acontecendo com os autores, né, os criadores. E cara, sabendo de tudo aquilo que eu contei no episódio passado e agora vendo essa história destruidora, majestosa, né, se concluir, essa história fica muito melhor, né? O contexto deixa ela muito melhor, mas assim, elevada a nível épico, né? Mas era isso que eu tinha para falar de A Ilha, gente. A gente se vê no próximo conto, com agora um participante novo nos desenhos de Hellboy, que é Gary Gianni, né? Ele vai desenhar o próximo conto, que é O Silêncio do Mar. E a gente se vê lá, curta, compartilha e a gente se vê lá.